Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Olá, amigo ouvinte. Mais uma quarta-feira chegou e de novo estamos na sua companhia para mais um programa Mensagem de Paz. Continue conosco. Levanta-te que a guerra se está a aproximar. O dia vai chegando, és tu que vais lutar. Prepara a tua funda, despe esse teu eu. Lança a tua pedra, a palavra de Deus. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Vês os céus abertos, os anjos a cantar, e eis em majestade o Pai a te chamar. As mãos estão feridas, mas doce é o olhar daquele que um dia venceu para salvar. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Levanta-te que a guerra se está a aproximar. O dia vai chegando, és tu que vais lutar. Prepara a tua funda, despe esse teu eu. Lança a tua pedra, a palavra de Deus. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Mensagem de Paz é um programa da responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viseu. Na direção temos o pastor José Manuel Pereira. Na locução, Lídia Cruz e Daniel Almeida. Na assistência técnica, Vítor Cruz. Para nos entregar a palavra de Deus, temos hoje conosco o pastor Carlos Fontes. Diz que me ama quando ouço chover. Diz que me ama com entardecer. Diz
dizes sem palavras, com as ondas do mar, e dizes pela manhã, com meu respirar. Diz que me ama e que comigo quer estar. Diz que me procura quando saio a passear, que fez tudo o que existe para chamar minha atenção, que quer me conquistar e alegrar meu coração. Diz que me ama e que comigo quer estar. Diz que me procura quando saio a passear, que fez tudo o que existe para chamar minha atenção, que quer me conquistar e alegrar meu coração. Diz que me ama quando vejo a cruz, suas mãos tão estendidas, assim tão grande é o amor. Ou dizem as feridas de suas mãos e seus pés. Diz que me ama uma e outra vez. Diz que me ama e que comigo quer estar. Diz que me procura quando saio a passear, que fez tudo o que existe para chamar minha atenção, que quer me conquistar e alegrar meu coração. Diz que me ama e que comigo quer estar. Diz que me procura quando saio a passear, que fez tudo o que existe para chamar minha atenção, que quer me conquistar e alegrar meu coração. Se quiser contactar-nos, poderá fazê-lo para o nosso número de telefone, sempre disponível, 232 42 3565. Caso queira conhecer-nos melhor, tem ao seu dispor o nosso site www.adviseu.org ou até mesmo uma página no Facebook e poderá clicar em Assembleia de Deus de Viseu. Tu és a minha proteção, contigo posso caminhar. Tu és a minha salvação, contigo eu sou muito feliz.
Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o seu bom nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo tão nobre e santo. Não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso. Não nenhum, não nenhum. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Cristo está cada dia ao nosso lado, até ao céu nos conduzirá. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, não nenhum, não nenhum. Não nenhum. Vamos ter fazer uma pequena meditação num texto das Escrituras, da Palavra de Deus, que é um texto muito conhecido das pessoas que normalmente fazem as suas leituras bíblicas. É um dos salmos das Escrituras, o Salmo 23, eu arrisco mesmo a dizer que é o salmo mais conhecido. É um salmo escrito também pelo salmista mais conhecido, pelo rei de Israel chamado Davi, e é um salmo que é colocado de forma metafórica para nós compreendermos no que é que implica ou no que é que consiste o relacionamento com Deus. E Davi coloca esta relação do homem com Deus em termos pastoris. Ele coloca Deus como um pastor e sendo cada um de nós uma ovelha. O Salmo 23 composto por 6 versículos, e o meu pensamento está à volta dos primeiros 4.
Ele começa por dizer no primeiro verso que o Senhor é o meu pastor. Poderíamos talvez até trocar os elementos deste verso e dizer que o meu pastor é o Senhor. Podíamos começar por dizer que é o Senhor o mais importante deste salmo, ou dizer que realmente nós somos o centro deste salmo, ou nós procuramos-lo, ou ele se torna o nosso Senhor. A perspectiva de Davi somos nós quem tem que fazer dele o nosso pastor. Claro que ele é o Senhor, ele é o dono, é como se ele estivesse a dizer o dono da ovelha, é o dono que cuida da ovelha. Deus não é o mercenário, não é o empregado que trabalha por interesse próprio, para si próprio, pensando no seu bem-estar, mas nós temos um dono, um patrão, digamos, que cuida de nós, preocupado, interessado no nosso bem-estar. Ele diz, ele é o meu pastor, e ele tira essa conclusão dizendo que nada me faltará. É interessante que é um salmo tipo salmo de absoluto. Está tudo completo quando aquele Deus, o Deus verdadeiro, se torna no meu pastor. É curioso saber que Davi também começou a conhecer Deus quando ele era, certamente, quando era uma criança, era um pequeno menino que cuidava do rebanho de ovelhas. É aí cuidando das ovelhas que ele aprende a conhecer Deus. É verdade que ele se tornou rei, o maior rei de Israel, mas também é verdade que ele começou por aprender a conhecer Deus na relação, no trato com as ovelhas. Há ali algo que ele aprende de Deus, por isso ele coloca este relacionamento em termos da relação de Deus com o homem, como um pastor com as suas ovelhas. E o verso 1 diz, repito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É como que na proporção em que Deus pastoreia cada um, é nessa mesma proporção que nada falta a esse cada um. Ou seja, quanto mais ele for o nosso pastor, menos nos falta. Quanto mais ele dirigir, tiver espaço, tiver liberdade, puder fazer, mais suprimento nós temos. Davi diz que nada nos faltará. E depois ele coloca aqui algumas ideias, exatamente ainda dentro desta perspectiva pastoril, que é como se ele dissesse, eu como ovelha, o que é que eu como ovelha preciso? O que é que significa não me falta nada? O que é que a ovelha precisa ter para que nada lhe falta, digamos assim? O versículo 2 ele diz que deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Portanto, temos aqui um pastor que providencia, um pastor de quem podemos dizer que nada me falta. Quando ele é meu pastor, não me falta nada. Quando aquele que é o Senhor, o Criador, que fez tudo, que está a cuidar de mim, não me falta nada. Deitar-me faz em verdes pastos. Este primeiro aspecto é o aspecto da provisão. Deus está a dirigir-me aos pastos. E depois mais, ele diz, deitar-me faz. Realmente uma ovelha deitar-se em verdes pastos é porque realmente ela está bem alimentada, está saciada. Há aqui uma plenitude de descanso, de provisão. Há algo que se adquire. Não nos falta nada. Há algo que se adquire quando nós temos Deus como pastor. Ele diz que nada falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Há uma provisão, há um cuidado. A Bíblia diz que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que Ele vai suprir aquilo que nós precisamos. Deus vai cuidar de nós quando nós o tornarmos o nosso Senhor. Guia-me, diz o texto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Portanto, a ovelha tem os seus pastos, a ovelha tem a provisão, mas também a ovelha precisa de beber a água. A ovelha precisa de beber uma água com tranquilidade. Guia-me mansamente. A ovelha é um animal bastante sensível, é um animal muito frágil. A ovelha precisa de tranquilidade, precisa de descanso. E além da provisão, Deus também é o Deus que nos dá descanso. Ele leva-nos, guia-nos para o lugar do descanso. Guia-me mansamente a águas de descanso, a águas tranquilas. Nós temos uma ovelha saciada, uma ovelha que já comeu, uma ovelha que agora está a beber. A ovelha precisa de tranquilidade junto às águas. As águas não podem ser agitadas. E nós vivemos realmente num mundo de agitações, num mundo de preocupações, de ansiedades. Mas quando o Senhor é o pastor, nele encontramos o descanso. Diz também no verso 3, refrigera a minha alma. Há aqui um descanso, há um refrigério, há uma tranquilidade. Ele, como ovelha, diz que vai para as águas, descansa. Agora ele diz, eu tenho a minha alma refrigerada. Há uma tranquilidade, há um descanso. Já vamos em dois aspectos interessantes nesta relação. Há uma provisão, há um descanso. E agora note comigo um terceiro aspecto interessante. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ovelha precisa de orientação.
A ovelha é um animal que facilmente se desorienta. A ovelha precisa de estar em grupo. A ovelha precisa de estar no rebanho. E aqui, assim como atrás ele tinha dito que guia-me às águas, aqui ele diz, ele guia-me pelas veredas. Deus está comigo no caminho, no caminhar, nas veredas da justiça por amor do seu nome. Há uma particularidade neste verso que é, Deus faz isso por amor do seu nome. É como se o pastor fizesse jus ao seu trabalho pela orientação que dá à ovelha. É como se estivesse em questão quem ele é, estivesse isso em questão à medida que ele cuida, que ele orienta, que ele governa a vida, que ele vai à frente, que ele cuida, que ele protege. Portanto, Deus faz valer a sua dignidade de pastor na medida que orienta, que cuida, que dirige as suas ovelhas. Portanto, um Deus que providencia, um Deus que dá descanso, um Deus que orienta e mais, um Deus que dá segurança. E eu leio o 4º versículo do Salmo 23. E eu gostava que nós voltássemos a pensar nesta figura da ovelha. Temos uma ovelha que já foi pelas veredas, mas é uma ovelha que pode caminhar em lugares difíceis. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Deus muitas vezes não evita que passemos pelos caminhos difíceis, mas o texto diz, porque tu estás comigo. Há uma segurança, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nem sempre Deus evita que coisas difíceis venham à nossa vida, mas o que Ele garante é que Ele está connosco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará a provisão, ou seja, não faltará o indispensável para eu viver. Ele vai-me dar descanso, Ele guia e orienta a minha vida e Ele dá-me segurança. E a minha pergunta, a pergunta para si, prezado leitor, prezada leitora, é: quem é o seu pastor? Se o Senhor for o seu pastor, nada lhe faltará. Que Deus abençoe e que Ele seja verdadeiramente o seu pastor. Olhando ao meu redor, meu semblante cai, ao ver teu rosto desgastado. Pouco tenho para dar, mas o que tenho dou. Tenho Jesus, tenho Jesus. Desperta tu, que estás adormecido. Levanta os olhos para a luz. Sai desse teu canto, desse mundo sem esperança. Olha para Cristo.
nesse mundo sem consolação, sem ter paz no coração. Tu que vives triste nesse teu canto só, sem amigos, sem um lar, desperta tu que estás adormecido, levanta os olhos para a luz, sai desse teu canto, desse mundo sem esperança, olha para Cristo, Ele é a salvação. Desperta tu que estás adormecido, levanta os olhos para a luz, sai desse teu canto, desse mundo sem esperança, olha para Cristo, Ele é a salvação. Este foi o nosso programa. Gratos pela sua preferência, despedimos-nos até à próxima emissão.